Olá, eu sou a Stephanie, casada com Daniel Patrick, mamãe de Benjamin, e a gente está de volta, graças a Deus, estudando um pouco esse tema que a gente gosta tanto, que é casamento. Bom, tá um pouco um caos, estamos em mudança, mas vamos lá, vamos continuar. Hoje o tema a gente quer tratar um pouquinho sobre relacionamento com os pais e com os sogros. É uma questão um pouco delicada, né? Porque sempre que envolve algum tipo de relacionamento é difícil, e quando envolve terceiros, como é o caso, a gente precisa tomar muito cuidado em como lidar. E a Bíblia traz grandes respostas sobre isso, então vamos buscar nela as respostas, né? Para começar, vamos orar? Deus, obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor cuida de nós, o Senhor permite, Deus, que a gente tenha esse privilégio que é ter a Tua Palavra para estudarmos e buscarmos resposta nela, Deus, tendo a certeza que ela é a verdade, ela é a Palavra do Senhor. Eu te peço, Pai, que o que saia desse estudo seja de fato aquilo que provém de Ti. Abre os nossos corações para entendermos e para buscarmos agir conforme a Tua Palavra, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Nos dê sabedoria, Pai. A Tua Palavra diz que o Senhor dá sabedoria a quem pede. É isso que pedimos, Pai. Nos dê sabedoria no lidar com os nossos sogros, com os nossos pais, na nossa vida como um todo, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro texto que vem à mente de vocês quando a gente pensa em casamento? Bom, pra mim, o que aparece de imediato é Gênesis 2:24. O texto fala: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um texto que já diz muito, mesmo sendo um versículo tão pequeno, e ele vai ser o texto base para que a gente consiga discutir alguns pontos aqui hoje. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o que esse texto quis dizer e que relação esse texto tem com o tema que a gente pretende apresentar hoje, que é esse relacionamento com os pais e com os sogros, como lidar com isso, né? Bom, primeira coisa, o texto fala de uma separação geográfica, emocional e financeira. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Isso é o casamento, isso é o matrimônio, né? Cada um saiu da casa dos seus pais e se uniu, formando um novo núcleo familiar. Com isso, a gente precisa ter separação geográfica, separação financeira, separação emocional. A gente vai ver no decorrer aqui do estudo que isso não quer dizer abandono, não quer dizer excluir da vida um do outro, não quer dizer nada disso. Mas a gente precisa de limites, a gente precisa tomar cuidado em até que nível esse relacionamento permanece, essa obediência, esse respeito, essa honra a eles permanece. Primeiro, então, separação geográfica. A gente precisa sair da casa dos nossos pais. É claro que existem situações em que a gente precisa voltar para casa dos pais, né? Seja uma doença, seja um problema sério que aconteceu. Existem exceções, mas a gente tem que ter em mente que são exceções e a gente precisa buscar sair dessa situação caso aconteça em algum momento. Então a gente precisa lutar por isso, para que seja por um curto período de tempo, para que seja com um objetivo específico, por um motivo bem determinado, por um motivo claro, com data de validade, sabe, dessa situação. E isso precisa acontecer em situações de exceção. A regra é sair da casa do pai e da mãe. Sabe aquele famoso ditado de quem casa quer casa? A ideia é essa mesmo. A ideia é que a gente crie um novo núcleo familiar dentro de uma nova casa, formando o nosso lar, tendo as nossas regras, tendo nossas manias e as escolhas que a gente tiver como casal, que não necessariamente vão ser as mesmas que tinha na casa dos nossos pais. Então, isso precisa tá muito claro, até por questão de privacidade também, né? A vida é diferente depois do casamento. A gente precisa, então, ter uma separação geográfica. Além disso, a gente precisa ter uma separação emocional diante disso tudo. É um ponto importante, a gente vai ver mais detalhes em outro momento sobre isso, mas é muito importante a gente ter uma separação emocional.
depender emocionalmente dos pais ou não ajudar a tratar a dependência emocional que eles muitas vezes têm, a gente vai falar isso mais pra frente, precisa ser observado, porque pode trazer um problema para o matrimônio. Além disso, uma separação financeira. A gente não pode ser negligente de ter um casamento sem ter condição de bancar aquele casamento. Então, casar, mas ter as contas sempre pagas pelos nossos pais ou pelos nossos sogros. Isso também é um problema muito sério. Sempre que a gente fala de dinheiro, é algo muito sério, né? Porque dinheiro causa potencialmente muitos problemas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão financeira também. De novo, existem sim situações em que a gente precisa de ajuda. Então, mesmo exemplo de doença, às vezes para medicação está muito cara, às vezes está muito fora do que a gente está acostumado nos nossos gastos, às vezes a nossa realidade de perda de um emprego, de situação no país, tudo isso pode sim gerar situações em que a gente precise de alguma ajuda em algum momento. Mas isso não pode ser regra, a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas no que diz respeito a isso também. Então é um problema muito sério essa ideia de querer casar, esperando o momento de ter como oferecer para a esposa, né, no caso para o marido, o que ela tinha na casa dos pais. Quanto tempo eles precisaram se organizar, trabalhar e se dedicar para que isso aconteça. Então, a realidade é outra, a gente tem que entender que a realidade é outra, não teremos as mesmas coisas que a gente tinha na casa dos nossos pais e tá tudo certo, isso é muito bom. O que a gente precisa é conseguir manter as nossas contas em dia, sermos responsáveis, mordomos daquilo que Deus nos dá no que se refere ao financeiro também, tá? A gente precisa tomar cuidado disso, até porque, como a gente vai falar sobre essa relação com os sogros, a partir do momento em que a gente tem essa dependência grande financeira, seja dos sogros, seja dos pais, a gente abre uma liberdade muito grande para eles se sentirem no direito de determinar um pouco como esse dinheiro é gasto. Isso é um problema. Então, a gente precisa conseguir organizar a nossa vida financeira de como que a gente vai gastar para sair da dois, para comer fora, ou não, ou compra do mês, seja o que for. A gente precisa ter esse controle e a partir do momento que a gente depende muito financeiramente dos outros, principalmente por um longo período de tempo, a gente abre essa brecha para que eles tenham uma voz e se sintam na razão de ter uma voz diante disso tudo, e isso pode ser um problema. Tudo bem, diante do apresentado, a gente tem que entender, tem que ter claro na mente e coração que a gente está formando uma nova família, né? E isso implica algumas coisas. Mas como é que a gente pode fazer isso na prática? Mais pra frente, no outro vídeo, eu vou tentar elencar alguns pontos práticos para agir dessa forma. Mas eu acho que, em geral, a gente precisa ter essa questão de limites bem estabelecidos. A gente precisa entender, é um novo núcleo familiar, são novas regras, são novas escolhas, certas ou não, porque em vários momentos a gente vai errar sim. A questão é, somos adultos, casamos e temos que arcar com as consequências das atitudes que a gente tem, das escolhas que a gente toma, tá? Escolhas tomadas em casal, escolhas que esse novo núcleo familiar tomou. Então, um dos cuidados que a gente precisa ter é para que a gente, o nosso cônjuge, não tenham decisões separadas e com isso implique problemas não só no matrimônio, mas reflita fora, né? Isso é um problema. Então, a gente precisa ter em mente que a gente tem que ter tem que ser firme, tem que ter firmeza nesses limites estabelecidos e os dois precisam agir em conformidade com isso. Essa ideia de decidir alguma coisa e na frente do cônjuge agir de uma forma com relação a esses limites dos pais e longe de outra forma, isso gera um problema muito grande. Então, não, decidam juntos o que querem, estabeleçam juntos como agir e mantenham essa decisão, tá?
Além disso, a gente tem que ter em mente que opiniões são bem-vindas em muitos aspectos. Sim, opiniões são bem-vindas. Então a gente precisa ter o coração e a mente aberto para isso também. Aprendemos muito com outras pessoas. E assim como a vida inteira a gente aprendeu muito com os nossos pais, nosso cônjuge aprendeu muito com os pais dele, a gente precisa ter em mente de que isso pode continuar sendo verdade depois do casamento. Mas são opiniões quando pedidas e não a ideia de imposição do que eles querem. Como assim? Se eles dão opinião com relação a algum aspecto, a gente pode escutar e aceitar, acatar ou não aquela opinião. Ah, Stephanie, mas e se a gente decidiu diferente da opinião e quebrou a cara? Vamos arcar com as consequências de ter quebrado a cara. Mas a questão é, nós decidimos juntos e arcamos com as consequências da nossa decisão. Aprendemos com aquilo. Opinião é bem-vinda, mas não é determinação do que vai acontecer na nossa vida. E isso vale para qualquer ponto dentro do casamento. Seja coisas do cotidiano, sejam decisões maiores, não importa. A gente precisa escutar, mas agir conforme aquilo que a gente decidiu junto com os nossos cônjuges. Então, isso vale para pontos pequenos ou grandes. E por que essa intromissão tende a acontecer, né? Vamos pensar aqui em questões legítimas, em buscas corretas, entre aspas, disso acontecer, né? Questões que podem parecer corretas e que na verdade não são, mas que são com boas intenções. Vamos ignorar a questão de ou algum problema psicológico de algum dos pais, ou alguma doença, qualquer coisa nesse sentido. Não, vamos pensar em aspectos práticos. Nesse vídeo eu vou citar e no próximo eu vou tentar explicar um pouco melhor, tá? Eu queria colocar aqui 6 pontos. Primeiro, foi a forma como agiram com eles quando eles se casaram. Às vezes isso acaba refletindo. B, dependência emocional dos pais com relação ao filho ou do filho com relação aos pais. C, amor maior aos filhos do que ao cônjuge. D, tentativa de evitar que os filhos sofram. E, uma tentativa de ajudar. F, entendendo que eles já viveram mais situações e por experiência sabem melhor como agir em determinados momentos. São aspectos que podem parecer legítimos, são aspectos que têm boa intenção, são aspectos muito comuns para que essa intromissão aconteça e que muitas vezes a gente não vê problema nisso, mas que a gente vai ver que pode sim causar grandes repercussões dentro do relacionamento como um todo, e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Bom, vou concluir esse vídeo aqui assim, vamos orar, e no próximo vídeo a gente vai tentar destrinchar um pouco mais essas razões e ver questões práticas de como agir diante disso tudo. Deus, obrigada. Obrigada porque a Tua Palavra nos ensina muito. Obrigada porque a gente tem esse manual para a vida, um manual que foi de fato inspirado pelo Senhor, Deus, e que a gente sabe que devemos obedecer e que a melhor forma de viver é seguindo isso, Pai. Pai, tenha misericórdia de nós, que a gente de fato consiga, Deus, honrar o Senhor e glorificar o Senhor no relacionamento não só com o nosso cônjuge, mas também com os nossos pais, mas também com os pais dele, Deus. Que isso seja uma forma de mostrarmos ao mundo quem o Senhor é e refletirmos a Tua graça e a Tua misericórdia. Muito obrigada pelo Teu cuidado e pela oportunidade que temos de estudar tudo isso. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Obrigada, gente.